Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Hoje temos connosco uma pessoa que é muito especial para a Somos Inovação, /We Are Innovation, porque foi uma das oradoras de um dos nossos últimos eventos, um evento muito importante que nós tivemos recentemente em Trinidade e Tobago. Vamos falar um pouco disso mais à frente. A Ingrid é toxicologista, aliás, é uma das toxicologistas mais prestigiadas do Brasil. É também farmacologista, é professora universitária e académica, com experiência de docência em várias universidades brasileiras, mas também experiência académica no Reino Unido e na Alemanha, e é também membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Ingrid, muito obrigada por estar aqui connosco. Sou eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. O convite muito me honra e é sempre um prazer muito grande poder falar sobre toxicologia. Muito obrigada. Obrigada. Portanto, Ingrid, ah, esta, esta- este podcast vai ser realmente virado para a toxicologia e a primeira pergunta que eu lhe faço é, da sua perspectiva de profissional e de especialista, como é que descreveria a toxicologia? O que é esta ciência? Muito bem, é uma pergunta muito interessante e importante, porque a toxicologia não é muito lembrada nas discussões a respeito de redução de danos de uma forma geral e também muito esquecida quando se discute o sistema regulatório ou a regulação de produtos, sejam eles quais forem. E por que digo isso? Porque sem a toxicologia não há regulação de absolutamente nada. A toxicologia é uma ciência que estuda e discute e determina quais são os níveis aceitáveis de consumo de todas as substâncias. Então, para ter uma ideia, por exemplo, vamos falar de água, que é uma coisa que nós vamos ao supermercado, compramos uma garrafinha de água e saímos muito contentes e felizes e seguros. Por que nós saímos seguros? Vamos lembrar que a água pode ter várias substâncias ali diluídas, até, preste atenção, até metais pesados. Mas Ok. existe um sistema regulatório em todos os países, inclusive na Europa, unificado pela OECD, e aqui no Brasil também, a Anvisa, que determina quanto é aceitável ter de presença destas substâncias todas na água para que o consumo seja aceitavelmente seguro. Então, quem disse isso? A toxicologia. A toxicologia é que diz qual, por exemplo, a quantidade de um medicamento que pode ser ingerido por dia, por hora, por período. E aí sim é feita a bula do medicamento. No caso de produtos de tabaco, se nós formos falar sobre isso, também, qual é a quantidade aceitável de cada substância em cada tipo de produto que conduz, que contém tabaco? Ou seja, a toxicologia é uma ciência que, meio escondidinha, está presente em todas as substâncias que consumimos, de manhã até à noite. Todas. Portanto, Ingrid, e segunda pergunta, na sua perspectiva, qual é a relação que existe entre a toxicologia e a inovação, particularmente a inovação na nicotina, que é um dos temas que nós temos abordado mais na Somos Inovação? Nossa, é interessantíssima essa pergunta, porque, principalmente agora, depois da COP11, não é? É, temos muito a falar sobre isso. A primeira grande questão, e o que nos leva a essa discussão, é que as pessoas fumam cigarros comuns, a combustão, pela nicotina. São pessoas dependentes de nicotina. Mas essas pessoas morrem por causa do alcatrão,
E o que é o alcatrão? É aquela substância amarelada, é, meio gosmenta, não sei se tem esse termo em Portugal, mas que fica, se você fuma muito tempo dentro de um quarto, por exemplo, as paredes ficam amareladas, dentro de um automóvel o teto fica amarelado, isso é o alcatrão. As pessoas morrem pelo alcatrão. O alcatrão contém muitas, mas muitas substâncias tóxicas, inclusive cancerígenas. O que faz a inovação? Veja, nós precisamos nos preocupar com quem depende de nicotina, não exatamente com quem fuma, porque quem fuma já sabe que o alcatrão é um grande problema. Como esta pessoa não, algumas pessoas, eu não digo essa, mas algumas pessoas não conseguem deixar essa dependência da nicotina, não conseguem. Então, o que que faz a inovação? Cria formas de entregar nicotina sem combustão, ou seja, tirando da frente dessa discussão o alcatrão. Portanto, a inovação nas formas de entrega de nicotina é o que temos de mais moderno para estas pessoas que são dependentes de nicotina. E aqui vai embutido uma outra informação importante. A nicotina não deve ser utilizada por quem nunca utilizou. Se um indivíduo nunca fumou, por favor, não fume. Se nunca começou a utilizar nicotina, por favor, não comece. Mas quem já depende dela e usa o cigarro a combustão está claramente, é, ah, vamos dizer assim, premiado pela inovação de entrega de nicotina sem combustão, sem alcatrão. Esta é a principal razão de discutirmos tanto esses novos produtos de entrega de nicotina. Muito bem. E em termos de mitos, em relação a mitos, quais é que considera que são os maiores mitos que existem em relação à nicotina? O que é que houve por aí demasiado que acaba por ser um mito? Essa pergunta não me surpreende porque ela geralmente vem depois, da discussão da inovação, realmente. Porque nós temos fatos e temos mitos. E em relação a fatos e mitos, eu posso começar pelo primeiro, que é o mais famoso. Nicotina causa câncer. Mito, mentira. Nicotina não causa câncer. Existe muito bem demonstrado na ciência, nos artigos publicados, em tudo que é discutido, principalmente nos relatórios do King's College em Londres, no Cochrane também, nas publicações, que são de alta credibilidade, o seguinte: a nicotina pode eventualmente interferir nos mecanismos de duplicação celular, mas ela não é efetiva de forma alguma para iniciar um tumor. Não existe essa possibilidade, porque qualquer célula que tem o DNA modificado acaba morrendo. Então não vai adiante, essa possibilidade não existe. Agora, quando uma pessoa já tem um tumor, já tem um câncer, principalmente o câncer de pulmão ou de bexiga, é diferente. Não só a nicotina, como uma série de outras substâncias podem interferir no crescimento desse tumor. Mas aí estamos falando de quem já tem um tumor. Então, este mito de que nicotina causa câncer é fruto de uma grande confusão de informação e, por que não dizer, de desinformação. Isso é um mito. Agora, podemos ir a um fato, que é muito interessante. Aliás, eu vou deixar esse fato para o final. Eu vou deixar você continuar a conversa comigo e no final eu vou terminar Ok, com um fato bastante interessante. ok, muito bem. E vamos continuar a falar da nicotina e da toxicologia da nicotina. Falámos aqui de produtos inovadores de nicotina, os mais populares, e os que nós falamos mais aqui na Somos Inovação são os vapes e as bolsas de nicotina. Aliás, nós recentemente fizemos um evento sobre bolsas de nicotina em Bruxelas. Em termos toxicológicos, ou seja, em termos científicos, qual é a diferença entre a composição de um cigarro tradicional e de um vape e de uma bolsa de nicotina? Quais é que são as diferenças que existem? E como é que a nicotina acaba também por ser absorvida,
nesses três produtos de forma diferente? Bom, vamos começar pelo cigarro a combustão. Eh, a nicotina, existe uma diferença, sim, entre a nicotina que é fornecida pelo cigarro a combustão e pelo cigarro, desculpe, pelo cigarro eletrônico, por que não? Pelo vape. São formas diferentes da nicotina, porque nós temos os sais de nicotina, né, e a nicotina base, né, o freebase. De verdade, existe uma diferença na absorção. No cigarro tradicional, nós temos uma absorção na parte superior do aparelho respiratório e nos cigarros eletrônicos na parte inferior do sistema respiratório. Então, isso já é uma diferença, por quê? Porque são formas diferentes de entrega de nicotina. Que diferença isso tem no efeito? Vou lhe dizer que se nós formos muito críticos e fizermos uma medida ponto a ponto, segundo a segundo, na distribuição da nicotina no organismo, nós vamos achar alguma diferença. Mas, se nós olharmos de uma forma geral para quem consome esse tipo de nicotina, nós vamos dizer que o cigarro é como um shot, é como se ele tomasse uma carga imediata. E nos cigarros eletrônicos, uma quantidade crescente, que leva um pouco mais de tempo, subindo até chegar no nível máximo do sangue. Ambas alcançam o cérebro muito rapidamente. Por isso que eu lhe disse que era preciso ter uma medida segundo a segundo, muito rápida, para entender essa diferença. Posso lhe dizer que os cigarros eletrônicos, quando são regulamentados, como são na Europa, com um limite de 20 miligramas por ml, né, que seria 2%, ele tem uma capacidade calculada de atingir a nicotina, atingir o cérebro, muito bem coordenada e permite ao indivíduo ter um tempo maior de latência, vamos dizer assim, até usar novamente. É diferente do cigarro a combustão, que muitos indivíduos acendem um cigarro no outro. Por quê? Porque é esse shot, né? Então, no pouch, ou seja, nas bolsas de nicotina, nós já temos uma entrega gradual, porque o indivíduo coloca essa bolsa entre a gengiva e a mucosa aqui interna, e permanece ali por 20 minutos, por exemplo. Então, nós temos também um nível crescente e mais sustentado. Esse indivíduo consegue ficar sem usar essa bolsa novamente mais tempo, por exemplo, do que o usuário do vape teria a vontade de usar novamente, que por sua vez também é um tempo maior do que o fumante do cigarro tradicional teria vontade de usar um novo cigarro, né? Isso depende, é importante dizer, depende da forma como o indivíduo usa, porque existem, os usuários têm formas muito diferentes de utilizar. eh, Se a gente for comparar o cigarro, a combustão com o vape, então posso dizer a você, por exemplo, que a forma de tragar a fumaça do cigarro é diferente para cada usuário. Alguns usam essa tragada mais profunda, mais longa, e várias, uma atrás da outra. Outros suaves e contínuas, uma atrás da outra, até que o cigarro se acabe. Então é aquele indivíduo que fuma um cigarro muito rápido. Outros demoram muito para a próxima tragada. O cigarro chega a amarelar os dedos da pessoa. No vape ou no cigarro eletrônico é a mesma coisa. Então, é muito difícil fazer uma comparação dessas, e como muita gente faz erroneamente, e dizer que um é pior que o outro, que um tem um nível maior de nicotina que o outro. Isso está errado, porque isso depende muito da forma como o indivíduo usa. E isso é muito pessoal e muito variável. E mais uma coisa que os estudos, as publicações sérias mostram é que o tempo que esse indivíduo leva para metabolizar, deixar baixar o nível de nicotina e necessitar de uma nova tragada ou de um novo fornecimento Sim. da nicotina também é variável. Portanto, se a gente olha
uma publicação com dados e a gente não avalia o método, por exemplo, que foi utilizado, nós não estamos avaliando nada. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm formas diferentes de usar. Então, essa comparação, eu não vou poder lhe dizer em números e com absoluta certeza, porque a pessoa está usando de forma diferente. Muito bem. E nós, como a Ingrid já mencionou, nós tivemos agora, ah, há coisa de uma semana, penso eu, ah, tendo em conta o dia em que estamos a gravar este episódio, tivemos a COP11. Ou seja, a Conference of Parties, a Conferência das Partes, em relação ao controle do tabaco. E qual é que é a sua opinião sobre os resultados da atual COP? Porque os resultados acabaram por não ser muito positivos para os produtos inovadores de nicotina. Qual é que é a sua perspectiva sobre isso? Ou seja, porque aqui temos percebido que os produtos inovadores, de nicotina realmente são diferentes dos cigarros e realmente, a nível de saúde e também da absorção da nicotina e do número de vezes que as pessoas usam, acabam por ser muito mais seguros. E tendo em conta que na COP11, os resultados não foram muito bons para esses produtos, qual é o comentário que faz sobre isto? Bom, acima disso, ou mais importante que isso, o que nós ficamos sabendo por reportagens é que a Organização Mundial da Saúde deixou essa discussão para ser mais aprofundada no próximo ano. E eu sei por quê. Porque cada vez mais a ciência tem tomado lugar na discussão. Nós sabemos, inclusive, que próprio Trinidad Tobago puxou uma discussão nesse sentido, de buscar mais dados científicos e menos posições, digamos, políticas ou qualquer coisa assim elegante. E isso foi muito bem aceito. Então, nós sabemos que hoje nós temos um movimento crescente em relação à discussão de dados científicos. Por mais que a Organização Mundial da Saúde tente postergar essa decisão, e a mim me parece que não ficou muito claro esse ano essa posição tão negativa da Organização Mundial da Saúde, ela está sendo enfraquecida. Por quê? Porque a ciência está crescendo, está ficando muito maior do que aquela posição de eu acho que não deve, eu acho que deve, né? O eu acho está perdendo força e ganha força a ciência. Foram vários os momentos da COP11 em que isso ficou bastante claro. Então, eu não absorveria a posição de que a Organização Mundial da Saúde vai manter por muito tempo esta situação. Eu acredito que cada ano que passa, incluindo este, a Organização Mundial da Saúde se sente forçada, obrigada a discutir os fatos científicos que estão aí à nossa disposição. É isso que eu entendo como resultado da COP deste ano. Muito bem, e a Ingrid mencionou aí, e bem, Trinidade e Tobago, que foi onde tivemos o nosso evento, no qual a Ingrid foi oradora. Aliás, aqui para os nossos ouvintes, nós temos o discurso da Ingrid nesse evento, em inglês, no nosso canal do YouTube, onde este vídeo também está publicado. Então, depois, se quiserem ver, é só irem ao canal e tem lá uma playlist desse evento, diz lá Trinidade e Tobago, e tem lá a palestra da Ingrid, bem como as outras palestras de outros oradores, ou seja, do nosso CEO e do Miguel Okumura, que também é brasileiro, é um ativista brasileiro pelos produtos inovadores de nicotina. Mas sobre Trinidade e Tobago, nós realmente tivemos o evento, fomos, atravessámos o oceano realmente para fazer lá o evento. E Trinidade e Tobago é um país pequeno, é um país que tem, em termos de habitantes, tem pouco mais de 1 milhão de habitantes e também em termos de dimensão é um país muito pequeno. Ahm, no entanto, nós fomos lá para fazer este evento e também há outros países vizinhos das Caraíbas que têm sido uma voz ativa nesta questão dos produtos inovadores. De nicotina, nomeadamente São Cristóvão e Nevis, que é ainda mais pequeno que Trinidade, se não me engano, a população está ali pela ordem dos 100 mil, e é ainda mais pequeno.
Ingrid, qual é que é a importância de também incluir estes países mais pequenos e aparentemente irrelevantes? Pronto, eu não acho que sejam irrelevantes, mas muitas vezes têm essa percepção. Qual é a importância de incluir estes países no debate sobre a inovação da nicotina? Qual é que é a carta que estes países podem jogar? Eu acho de importância máxima, porque todas as vozes são importantes numa discussão com a Organização Mundial da Saúde. Haja vista o que aconteceu nesta COP, o pronunciamento de Trinidad e Tobago e quantos países foram a favor da opinião de Trinidad e Tobago e no que resultou isso. Quer dizer, uma discussão que foi, vamos dizer assim, deixada para ser aprofundada no próximo ano. Então, na minha opinião, não existe um país pequeno, um país grande ou o número de habitantes que vai medir a importância da opinião daquele país. A qualidade desta opinião é que importa, é a voz de quem leva o recado que importa. Então, se nós vamos a um país pequeno, como fomos, e conversamos com pessoas que são capazes de concluir o que é melhor para eles e levar essa conclusão adiante, para mim, e ficou claro isso na COP, que é uma opinião tão importante como qualquer outra. Então, esses países, ainda que pequenos, não podem ser negligenciados. Eles têm que participar da discussão, têm que assumir sua posição, o que é melhor para eles, para o povo deles, e sair em defesa dessa questão. Então, eu me senti muito, não vou dizer representada, mas muito grata quando vi o que eles levaram para a COP, porque realmente entenderam o que é melhor para o país deles e defenderam essa posição. Então, eu acho que foi uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu também, porque eu digo muitas vezes neste podcast, eu digo muitas vezes, várias vezes, em muitos contextos. Eu sou nerd da geografia, então para mim é muito interessante incluir estes países que também nem sequer são tão conhecidos no debate. E também foi muito interessante ir lá, ter este evento lá. E a conferência das partes deve ouvir todas as partes, deve ter-se em conta a opinião de todas as partes. Ingrid, estamos a chegar ao final da nossa entrevista e eu gostava aqui no final desta entrevista hum, trazer a questão para factos curiosos, porque eu acredito que que a toxicologia seja uma ciência que acaba por ter muitos factos curiosos. Ah, qual é que é um facto toxicológico, que eu gostaria de partilhar com os ouvintes, que acho interessante e que se calhar as pessoas não sabem, mas que é uma coisa interessante de saber e que, ou seja, uma coisa mesmo que as pessoas ouçam e fiquem, ok, é assim. O que é que gostaria de partilhar acerca da toxicologia? Bom, quando eu falava, da toxicologia da nicotina, realmente me veio a ideia de falar o que eu vou dizer agora. Mas parece que você lê minha mente, né? Eu guardei uma informação, que, de qualquer maneira, eu gostaria de falar, porque ela é muito interessante e muito obrigado por ter perguntado. Eh, o que acontece é que as pessoas não sabem que nicotina existe em muitos vegetais, não é só na folha do tabaco. E eu vou citar vários exemplos. Por exemplo, na berinjela existe nicotina. A berinjela tem nicotina e não é na folha da berinjela, é na berinjela, né? Existe nicotina no tomate e não é na folha do tomate, mas no tomate. Existe nicotina na batata e não é na folha da batata, é na batata. É claro que cada vegetal tem uma quantidade diferente de nicotina. E aí, quando nós falamos em alimentos, nós também estamos falando numa forma diferente de mandar a nicotina para dentro. Quando a gente fala de produtos de tabaco, nós estamos falando de aparelho respiratório ou de absorção pela mucosa. No caso de alimentos, nós estamos falando pela ingestão. Mas, de qualquer maneira, essa nicotina vai para a corrente circulatória. Então, e as quantidades também são muito diferentes, que tem em vários vegetais. Eu podia dizer uma lista aqui enorme, mas citei os três, porque não só no Brasil, mas eu vejo que também em Portugal e muitas partes do mundo, tanto a berinjela como a batata e como o tomate estão na mesa nossa de cada dia. Nós consumimos praticamente diariamente. Quem é que não come batatas? Né? Eu não conheço bacalhau, quer dizer, conheço, mas existe uma prática de bacalhau com batatas que é muito Ah, grande claro, e não é, claro.
Não é, e não é Exatamente. só aí, aqui também. E uma saladinha de tomate também tão boa. Estamos comendo, estamos ingerindo nicotina todos os dias nos vegetais que vão para a nossa mesa, em quantidades pequenas. Mas lembre-se, a toxicologia não olha só a quantidade, ela olha a frequência. Então, nós precisamos desmistificar a pobrezinha olha, já ia falar da cocaína. Que vício! Essa É, parte fica para outra conversa. Também acredito que seja interessante. sim, sim, estou às ordens. Mas nós precisamos desmistificar a nicotina. Muito, porque o que sabem dizer é que ela é cancerígena, que ela mata, que ela não sei o quê. Nada disso. Ela sendo utilizada dentro das regras que são determinadas pela toxicologia, ela tem sim um consumo aceitável. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a curiosidade que muitas pessoas talvez não soubessem é que ela existe em vários alimentos que nós consumimos todos os dias. Então, esse é o recado que eu digo. Olhem para a nicotina com um olhar mais, digamos, científico, né? Que tenha um apoio científico maior. Exatamente. E é muito interessante ter trazido esse facto, porque é assim, eu sabia disso, mas só sabia porque eu estive lá na palestra em Trinidade e Tobago e a Ingrid falou nisso. E eu realmente, quando ouvi falar nisso, eu fiquei surpreendida, porque eu fiquei, a nicotina existe em alimentos e é assim, nós falámos aqui de banir, de países e de organizações que estão a pensar em banir os produtos inovadores de nicotina. E esses alimentos têm nicotina e não estamos a banir os alimentos, ou seja, temos que pensar aqui, no que é que fazemos. E eu realmente, quando soube esse facto, eu achei muito interessante e acho que quem não conheça, acho que também vai achar muito interessante. Eu só gostaria de fazer uma parte, deixar bem claro para todo o público que as quantidades que existem na folha do tabaco, no tomate, na beterraba, na batata e tantos outros são muito diferentes umas das outras, né? Então, isso é preciso ficar bem claro, porque senão daqui a pouco ninguém vai comer mais bacalhau com batata, isso não é verdade. Pode comer à vontade, porque mesmo todo dia, Ou porque seja, a a dose folha do está tabaco tem tudo bem. mais, imagina, a folha do Muito tabaco mais, tem mais, ok. muito mais, muito mais. Ok, pronto, poder-se usar esse argumento, mas a folha do tabaco tem mais e a batata não tem tanto, só que depois também tem a ver com o modo de absorção. Depois também há a questão que a Ingrid mencionou aqui, que não é a nicotina que causa cancro, pronto, em português de Portugal é cancro, em português do Brasil é câncer, e tudo isso tem de ser acessado. E com isto, chegámos ao final da nossa conversa. Mas foi uma conversa muito interessante. Foi uma conversa aqui, de um ponto de vista científico. Acho que para quem ouvir que não esteja muito dentro destes temas, vai ser realmente algo que dê que pensar. Temos aqui uma especialista a falar connosco. E Ingrid, muito obrigada, por estar aqui connosco e por ter vindo aqui explicar, o ponto de vista científico destas questões. E para os nossos ouvintes, fiquem atentos ao nosso podcast, fiquem atentos e esperem pelo próximo episódio. Podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.